Olá, muito boa noite, gente. Tudo bom? Como que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Hoje, um sábado, caminhando aí, nós estamos caminhando para o final do ano. Mais 2 dias apenas desse 24, 23 dias, né, ainda, né? Enfim. E tamo aí, né? Podemos parar não, a nossa dia de prece é todo dia, né? Toda hora que a coisa é bom fazer prece, né? Nós estamos aí para dar sequência na nossa playlist do Evangelho no Lar, cujo objetivo dessa playlist é simplesmente oferecer companhia para quem gostaria de fazer prece, né, o Evangelho no Lar e não tem uma companhia, né? Essa é a primeira ideia, mas também, obviamente, de doar energias, boas vibrações para as consciências que se aproximam de nós por um motivo ou outro. E quem sabe, na maioria das vezes, até vivem com a gente e a gente não sabe, né? O que é bem provável. Bom, para a nossa playlist, a gente sempre usa esses 3 livros aqui, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa também esse livro aqui, tem usado e tem funcionado bem, né? Esse livrinho da Irene Pacheco Machado, Reflexões de Jacó. E a gente também usa esse outro livro aqui do Sri Prem Baba, que é um livro de reflexões, né, para ajudar a gente a refletir sobre o nosso dia a dia e as metas para a nossa vida. Bom, como vocês também sabem, né, nós temos aqui umas músicas que eu não sei o quanto delas vocês ouvem, mas elas ficam aqui de plano de fundo enquanto a gente vai fazendo a nossa prece, né? Essas músicas são sem direito autoral, portanto você pode baixá-las depois, elas ficam na descrição do vídeo. Você pode baixá-las e ouvi-las, dando crédito então para o produtor, no caso o artista, né? Que nesse caso aqui ele atende por Ambient Boy, né? E ele faz essas músicas de meditação. O site é o Upbeat. Mas tudo isso está na descrição do vídeo, não se preocupem com isso, tá bom? Bom, quando a gente vai fazer a nossa prece, uma das coisas que a gente faz, e a gente faz por 8 minutos, é a respiração. E o objetivo da respiração, não canso de avisar, é dilatar a nossa aura. Por quê? Porque com a nossa aura dilatada fica mais fácil entrar em contato com os bons amigos espirituais que obviamente vão ajudar a gente a escolher as melhores leituras, fazer uma boa reflexão a respeito dessa leitura escolhida, né? E obviamente gerar com isso uma egrégora positiva, de boa vibração, para que os espíritos aqui presentes e também as consciências presentes, de um modo geral, encarnados ou desencarnados, possam aproveitar da melhor maneira possível, tá certo? Como que a gente respira? A gente sempre respira dividindo isso, a nossa respiração, em 3 partes. Sendo as 2 primeiras de inspiração e a terceira parte de expiração. Quando a gente coloca essa pausa no meio da respiração, a gente naturalmente consegue baixar os nossos batimentos cardíacos. Isso naturalmente acaba movimentando, fazendo movimentos no nosso corpo energético, né? E etérico também. Bom, como é que a gente respira? A gente respira da seguinte maneira: segura e aí solta. Eu faço assim marcadinho, que é para as pessoas entenderem como é que eu faço a respiração, tá? Vocês podem respirar da maneira que quiserem. Hoje eu tô com a respiração um pouco cansada, porque eu andei aspirando umas poeiras meio venenosas aí com o resto de tinta e tal, então tô com a garganta estranha. Mas amanhã vai estar tudo bem. Eu sou assim mesmo, né, doidão. Então vamos lá, é assim, ó.
enquanto você respira, você pode imaginar uma fumaça branca, uma névoa branca saindo dos seus poros, dos seus olhos, dos seus ouvidos. Isso é muito importante para ajudar a gente a exteriorizar a energia, né? Com isso a gente consegue uma sutilidade também energética bem importante. Mais 4 minutos. Mais 2 minutos.
Muito bem. Isso aí. Aí, feito então os nossos 8 minutos de respiração, a gente pode então evocar os nossos bons amigos a fim de que eles nos ajudem para que a nossa prece aconteça. Tá bom? A gente pode espalmar as mãos, e isso é importante para a gente, na verdade, expor os nossos chakras, né? Da palma das mãos, a fim de que ela também potencialize esse canal, né, de energia. Vamos lá? Bons amigos, espíritos simpáticos a esse momento de prece, pedimos-vos humildemente que estejam entre nós, ajudando-nos e orientando os nossos pensamentos em relação aos nossos irmãos. Permite, bons espíritos, que as consciências conectadas a esse momento de prece possam receber uma sincera e positiva vibração, permitindo que esses irmãos se fortaleçam e renovem as suas esperanças no futuro melhor. Pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que acompanhem, que orientem e que guardem esse nosso momento de prece, a fim de que tudo transcorra na mais perfeita harmonia e paz. Agradecemos aos bons espíritos aqui presentes e pedimos humildemente que nos ajudem a escolher uma leitura que faça sentido para nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Os sãos não têm necessidade de médico. Jesus estando à mesa na casa deste homem, no caso Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se colocaram à mesa com Jesus e seus discípulos. E vendo isso, os fariseus disseram a seus discípulos: Por que o vosso mestre come com os publicanos e as pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo escutado, lhes disse: Os sãos não têm necessidades de médico, mas sim os enfermos. Mateus, capítulo 9, versículo 10 a 12. Aí vem, Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, pois são eles os que têm maior necessidade de consolação. Aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que acreditam possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Essas palavras causam admiração com tantas outras, mas aplicam-se perfeitamente ao espiritismo. A mediunidade neste caso. Parece estranho que ela seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer o mau uso dela. Costuma-se dizer que tem um dom tão precioso, deveria ser dado somente aos mais merecedores. Digamos primeiramente que a mediunidade faz parte da condição orgânica de qualquer pessoa. Qualquer um pode ter, assim como vê, ouve ou fala, e qualquer criatura, em virtude do seu livre-arbítrio, pode delas abusar. Se Deus tivesse concedido a palavra apenas àqueles que fossem capazes de dizer as coisas boas, haveria na terra mais mudos do que falantes.
Deus dá aos homens os dons. Deus deu aos homens os dons e os deixou livres para usá-los, embora sempre puna os que dele abusam. Se o dom de comunicar-se com os espíritos fosse dado apenas aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Onde estaria o limite da dignidade ou da indignidade? A mediunidade é, portanto, dada a todos a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas e a todas as classes da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, aos sábios para fortalecê-los no bem, aos viciosos para corrigi-los. Não são estes últimos os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria da ajuda que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm ajudá-lo e os conselhos que recebe diretamente são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, a coloca em suas mãos. Não será bem mais culpado se não quiser ver? Poderá desculpar por sua ignorância quando ele mesmo tiver escrito, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com sua própria boca a sua condenação? Se não aproveita, é então punido pela perda ou pela perversão do seu dom, do qual os maus espíritos se aproveitam para obsidiá-lo e enganá-lo, além das aflições comuns com que a lei de Deus atinge os seus servidores indignos e os corações endurecidos, pelo orgulho e pelo egoísmo. E da mesma maneira, né, gente, a gente realiza essa nossa prece, né, porque na maioria das vezes, no decorrer dos dias, a gente acaba ficando um pouco alquebrado pela realidade que nós vivemos, somos obrigados a viver, né, correr atrás do sustento. Isso acaba colocando a gente numa situação de prova o tempo inteiro, né? Porque é desafiante você trazer o sustento para casa, né? Todos os dias você tem que ter um horário para acordar, você tem que trabalhar uma quantidade de horas, e aí então só depois disso e de muito esforço que você consegue o dinheiro que é necessário para a manutenção do seu corpo físico. E por conta dessa, vamos dizer assim, contaminação dessas energias mais densas, é muito bom que se faça a prece. E aí nesse caso talvez nós sejamos os sãos, né, os não sãos, né, os doentes que precisam de médico, porque o tempo inteiro a gente está, vamos dizer assim, transigindo com essas energias mais densas, e obviamente isso acaba afetando o nosso desenvolvimento, né, no dia a dia, seja emocional, intelectual, até mesmo físico, né? Porque às vezes a perda de energia também, né, energia anímica, acaba afetando o nosso físico, né? Não só o trabalho em si. Então é importante que a gente faça a prece regularmente, isso é muito importante, não é verdade? Então, bom, nós estamos encerrando esse ciclo também, né? Nós vamos encerrar nos próximos dias aí essa prece pelos espíritos. Mas eu gostaria de insistir com vocês que a gente faça ainda mais, acho que vão ser dois ainda, um ou dois preces, né, de Evangelho no Lar, onde a gente pede pelos espíritos, pelos irmãos desencarnados, porque esse final de ano é muito tenso, como eu já disse em outros vídeos anteriores. Tem uma energia familiar muito forte, né, no final do ano, e naturalmente isso acaba abrindo brechas para a atuação dos espíritos mal intencionados, porque às vezes a pessoa fica triste, fica deprimida porque alguém está faltando na mesa, enfim.
E essa vibração acaba baixando muito, né? Esse pensamento, esse sentimento acaba baixando demais a vibração. Então, por conta disso, a gente tem pedido nos últimos dias aí, né, de prece, a prece pelos nossos irmãos e irmãs desencarnados, tá bom? Então nós vamos fazer isso aqui mais uma vez, que vocês, se quiserem, podem nos acompanhar, tá bom? Dessa maneira pedimos aos bons amigos espirituais que orientem as nossas melhores vibrações para esses seres já desencarnados e que necessitam de energia para o seu fortalecimento e entendimento da sua atual situação. Pedimos humildemente aos bons espíritos que fortaleçam também os nossos pensamentos, a fim de que esses irmãos desencarnados também se fortaleçam. E encorajados pela possibilidade de um futuro bom, que se coloquem em caminhada e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Tudo é silêncio. Um pássaro sozinho canta alegremente, mostrando-nos que mesmo sós podemos alegrar o silêncio com nosso canto de liberdade. Que é essa questão da vibração, né, gente? Se a gente começa a imaginar e assumir que tudo no universo é vibração, você vai ver que na maioria das vezes todas as leituras, os evangelhos, tudo que você for estudar de religião, você vai acabar chegando nesse entendimento da vibração, né? Então, conforme a gente melhora a nossa vibração, a gente melhora a nossa vida, melhora o nosso entorno, a nossa família, a nossa cidade, a nossa dimensão e por aí vai. Tá certo? Então esse é o ponto, é a gente entender que a gente vibra, mesmo que a gente esteja em silêncio, em casa, trabalhando, cozinhando, não importa. A gente está criando uma assinatura energética e naturalmente estamos vibrando, né? Fomentando aquela vibração, né? Enfim. Reflitamos sobre isso. E então, vamos pensar numa vibração bacana para alguma necessidade que nós temos de imediato, né, a fim de que tudo transcorra em paz, aconteça da melhor maneira possível e que nós possamos também sanear as nossas vidas, as nossas dificuldades e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Bons amigos, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, atendam às nossas necessidades, pois vocês sabem exatamente do que precisamos e a melhor maneira disso se desenvolver. Pedimos humildemente que nos protejam, guiem os nossos pensamentos, trazendo-nos também a saúde e a paz. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. E aqui por último, não menos importante, tirar uma leiturinha aqui, né, pra gente nos inspirar. Nova consciência. Somos levados a acreditar que sucesso significa realizar-se na matéria. Somos bem-sucedidos como produzimos uma bela obra de arte, desenvolvemos um sofisticado projeto, ocupamos um cargo importante ou ganhamos uma alta quantia de dinheiro. Eu não condeno esse tipo de conquista. Isso faz parte da vida. Mas o verdadeiro sucesso acontece quando tomamos consciência daquilo que nos aprisiona. Quando tomamos consciência da nossa insanidade, ao perceber a nossa insanidade, começamos a nos tornar sãos. Ao perceber o que está inconsciente, expandimos a consciência e podemos perceber o que está além da matéria, que no caso é o espírito. Que é aquela história, né? Não é muito difícil a gente ir nessa onda, já que, como eu já comentei no vídeo de hoje, inclusive, viver toma muito tempo, né? Eu estava comentando outro dia que se você for levar em consideração que você precisa dormir 8 horas, 6 que seja, mas enfim, você precisa dormir, você precisa comer, e para comer você precisa dormir, para dormir você também precisa de uma casa, de um quarto pelo menos, e aí tudo isso, para ter tudo isso você precisa trabalhar. E aí, enfim, colocando tudo na ponta do lápis, a gente praticamente vive, a gente sobrevive no Brasil, né? A grande maioria da população é assim, trabalha o tempo inteiro para conseguir o mínimo de dinheiro para poder ter uma vida simples, né? E às vezes meio, né, tumultuado, né? A gente leva uma vida tumultuada por conta disso. E quando vê, a vida passou e a gente simplesmente não se preocupou com nada após essa vida aqui, né? Então a gente fica aí querendo acumular dinheiro, acumular, nada contra, mas às vezes o esforço que você faz para conseguir um mínimo de sustento é muito grande, né? O mínimo de acúmulo é muito grande. E aí você simplesmente passa pela vida quase que sem que essa vida tivesse muito sentido, né? Porque tudo que a gente tem é em função da matéria, basicamente é isso. Agora, se a gente levar em consideração que a verdadeira vida é a vida espiritual, aí lascou, né? Porque você veja, a gente passa 80 anos aqui, que são mais ou menos 32 mil dias, correndo atrás de dinheiro, de estabilidade. E aí a gente morre e simplesmente a gente deixou de investir nesses 30 mil dias, né, coisas para nossa consciência, para o engrandecimento do nosso espírito, que é a verdadeira vida, a vida eterna, né, vamos dizer assim. Então,
a gente precisa se questionar e tentar achar da melhor maneira possível um meio termo, que a gente não gaste todo esse tempo simplesmente tentando sustentar esse corpo, porque isso aqui vai ficar aqui na Terra, não tem problema, não vai para lugar nenhum, vai ficar aqui na Terra. Então é muito louco a gente tentar investir 30 mil dias da nossa vida nesse corpo, né? Só para isso, é muita loucura isso, né? Enfim, que fique aí essa reflexão, né? Da gente tentar na medida do possível. E aí ninguém está dizendo que você tem que diminuir o ritmo da corrida, não é isso. Mas procurar encontrar um tempo para cuidar um pouco mais do espiritual. De repente ficar uma hora menos na rede social já é uma coisa legal pra caramba. Fica uma hora menos na rede social e vai rezar uma hora, né? Desde um dia tem 24 horas, 18 horas pelo menos a gente está em vigília, né? Qual o problema a gente pegar uma horinha dessa e fazer uma prece, 20 minutos que seja, né? Parar, se concentrar, seja no trabalho, seja onde for, e fazer uma meditação, né? Tentar se espiritualizar, né? Acho que é uma boa ideia isso, né? E agora apareceu o Giló aqui. Vem aqui, Giló, falar oi. Olha lá, antes de você destruir a casa. Giló, olha lá, fala oi lá pro pessoal. Então é isso, gente. Vamos procurar refletir.